Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Transmontano Saúde. Olá, amigos e amigas da comunidade Luz Brasileira, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa Portugal é Sua Gente, diretamente dos estúdios do Portal TV Portuguesa do Centro Histórico de Santos, a cidade mais portuguesa do Brasil. E ao meu lado, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Santos, Fabrício Cardoso. Secretário, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, uma honra poder estar aqui explicando para a nossa comunidade, né? Aliás, como você bem colocou, Santos, a cidade mais portuguesa do Brasil, né? E falar sobre tudo que a gente está fazendo na Secretaria, né? Quais os benefícios que a gente vai ter ao longo dos próximos anos, quais os desafios que a gente enfrenta, enfim. Acho que é importante deixar isso, né, com muita transparência e informação clara para todos. É uma honra poder estar aqui e explanar a respeito da nossa cidade. Certeza, secretário. E já agora, né, aproveitando o seu gancho, quais são os principais desafios que o senhor enfrenta à frente da Secretaria? Olha, eu vejo que de cara são dois. A gente trabalha com grandes obras, né, na CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, né? Como serviço público, a gente tem mais hoje a questão de iluminação pública. Toda a parte operacional, para nós, acaba sendo tranquila, porque é uma secretaria que majoritariamente é composta por servidores, né? São arquitetos, são engenheiros, né? Então, uma equipe extremamente competente e que da nossa parte, né, seja na parte de projetos, fiscalização, andamento de obras, isso aí o pessoal desenrola com muita tranquilidade. O que pega? Orçamento, né? São obras muito caras, vultuosas. Então, você vai pegar uma das grandes obras que a gente vai fazer agora, uma estação elevatória com portas, que é fundamental para poder, aos poucos, ir mitigando até que se complete o conjunto de estações, a gente não tenha mais alagamentos na Zona Oeste. Uma delas, que é a que a gente vai fazer agora, custa 160 milhões de reais. Então, a gente está falando de valores que realmente são diferenciados. Por mais que a gente tenha aí o maior orçamento, né, depois de secretarias como Saúde e Educação, a gente também não tem orçamento para fazer tudo o que a gente quer. Então, a gente conta muito com recursos, né, sejam através dos financiamentos internacionais ou nacionais, ou destinação de recursos federais que ajudam demais, e estaduais, e parte deles fonte 1. Na verdade, como o prefeito José Santos fala, né, fazer gestão é fazer escolha, né? Então não dá para você fazer tudo, você vai priorizando aí o que você tem de mais urgente. Então, primeiro desafio, orçamento. Segundo, problema das licitações, né? Eu agora que estou vivenciando esse lado aí por parte do executivo, né, vendo do legislativo, estou licenciado, eu brinco que eu estou estagiando no executivo para eu poder aprender, né, como funciona do outro lado. Isso vai me permitir depois também efetuar cobranças mais efetivas e assertivas, né, pontuais. Mas hoje eu vejo que a gente tem uma lei de licitações que acabou de ser atualizada. A gente saiu da 8666 para 14133 e a 14133 ainda assim tem inúmeros outros problemas. Então, por exemplo, a gente tem empresas que ganham uma licitação. Aí a gente tem, por exemplo, uma obra grande no Macuco, né, importante obra do viário ali com drenagem, guia, calçada, guia sarjeta, enfim, recapeamento do viário, obra importante. Aí a empresa ganha a licitação, a empresa vem lá do Amazonas, passa por todo aquele crivo, né, que a legislação, né, exige, assina o contrato, começa a obra, no mês seguinte ela perde a CND e ela não anda mais um passo, a obra ficou parada. E aí a gente não tem condições de despactuar o que foi pactuado. E a gente fica numa peregrinação até que a gente consiga de fato encerrar esse contrato, punir a empresa, chamar uma segunda colocada, uma terceira colocada, ou seja, é diferente da iniciativa privada, é muito mais burocrático, é muito mais complexo. A gente teve outras empresas, teve uma que ganhou 5 ou 6 obras da prefeitura, algumas da CEINFRA, outras da CEOB, depois a gente explica para quem está em casa nos acompanhando qual que é a diferença de Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Obras. Então essa empresa ganhou um pouco de cada pasta, eram milhões de reais, começou tudo e não terminou nada. E assim, a gente fica juridicamente, legalmente amarrado
E o munícipe, aí agora eu falo enquanto vereador, né? A gente vai lá e cobra. Prefeitura, a obra está atrasada, a obra está aí. A prefeitura fala, não, realmente está. A empresa tinha tudo ok, mas ela não está avançando. A gente já está notificando, multando, mas até efetuar, né, digamos assim, finalizar esse contrato que ali foi pactuado, é um parto. Então, assim, a gente tem esses dois momentos de dificuldade. O primeiro, orçamentário, e o segundo é a questão da licitação. A gente realmente tem que aumentar o crivo para que essas empresas que concorrem, né, claro que a gente sabe que quanto mais concorrência, melhor, porque os preços tendem a ser mais baixos, mas hoje eu vejo que o qualitativo é muito importante. Então, você tem que ter maneiras de estruturar uma licitação de maneira qualitativa para que você impeça, com inúmeros critérios, que aventureiros possam adentrar nessas licitações, né, que empresas que às vezes não têm know-how nenhum, mas é a primeira obra que ela pega, é uma obra extremamente complexa, mas a lei permite, porque ela atende a todos os pré-requisitos, mas ela não vai executar. Então a gente tem que ter maneiras de poder não aceitar, não permitir que essas empresas participem das licitações. E, infelizmente isso não acontece hoje. Certo. E secretário, já pegando o seu gancho, né, para explicar para a nossa audiência a diferença, né, entre os trabalhos executados pela Secretaria de Serviços Públicos, né, a de Obras e Edificações, também a Secretaria das Prefeituras Regionais, né, que cada uma, claro, tem o seu compete, né. Eu gostaria que o senhor falasse, claro, resumidamente, o que cada um faz e também quando há necessidade de que esses três entes atuem em conjunto, como é feito o trabalho? Olha, as secretarias elas buscam sempre atuar em parceria, né, de maneira conjunta. E essa tua dúvida, na verdade é legal falar para quem está em casa, mas é a dúvida de vários munícipes, né, inclusive de alguns amigos vereadores que hoje já entendem, mas é porque é complexo. Eu mesmo, quando entrei na CENFRA, falei, pô, eu estava vereador, mas eu falei, deixa eu ver exatamente o que a CENFRA faz. Então, assim, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, ela cuida, a gente brinca que é do muro da edificação para fora. Então, a gente faz calçada, guia, sarjeta, drenagem, asfalto e iluminação pública. Só que tudo novo. Então, por exemplo, se a gente for revitalizar uma Joaquim Távora, como a gente faz completo. Então, a gente pega de ponta a ponta, faz a vida inteira, a gente não faz manutenção. A CENFRA não faz, por exemplo, um quarteirão de um bairro, não faz. É uma revitalização maior, é uma obra de drenagem maior. Então, são obras, como te falei, mais vultuosas. Aí você vai falar, pô, e a Secretaria de Obras? Ela já é do muro para dentro. Então, ela vai fazer policlínicas, escolas, tudo que for edificação pública, ela que faz. E ela também cuida, por exemplo, a CEOB, das obras particulares, né? Então, eles têm um departamento específico, né, o DECONTE, que aí ele vai dar atenção para essas obras particulares, faz essa fiscalização, né, todo o acompanhamento para que as obras sejam entregues também dentro das normas e das exigências legais federais, estaduais e municipais. Aí a gente tem também, como se colocou, a Secretaria de Prefeituras Regionais, que é quem faz a zeladoria. Então, por exemplo, você falou que você faz, o que confunde? Me confundir enquanto vereador, confunde os vereadores e confunde muita gente. Pô, Fabrício, então você faz o asfalto? Não, só o novo. Então, quando você tem que fazer um pano de asfalto um pouco menor, ou você tem que fazer um tapa-buraco, Secretaria de Prefeituras Regionais, ou as subprefeituras. Você precisa fazer um remendo numa calçada, zeladoria. Tudo que é zeladoria, Secretaria de Prefeituras Regionais. Então, acho que dá para o pessoal entender um pouquinho, né? O pontual, o manter, são eles. O novo é nosso. A revitalização de um bairro inteiro, como por exemplo a gente fez no Estuário, tudo. Aí é CENFRA, obra grande. Certo. Agradeço pelas explicações, secretário. E já falando, claro, dentro do compete da sua secretaria, né, houve recentemente a revitalização da Rua República Portuguesa, né, onde inclusive fica a igreja da Santa Josefina Baquita. Isso. Aí eu gostaria de saber do senhor quais foram as principais intervenções realizadas nesta via. Ali foi uma via que eu acho que o prefeito Rogério, ele acertou na mosca, porque tem toda uma questão cultural ali, né, tanto com relação à comunidade portuguesa, quanto com relação à comunidade africana. Então a gente tem ali uma parte histórica que precisava ter sido valorizada. E é uma rua que ela é pequena, né? Ela tem as casas germinadas, né? Muito bonita, por sinal, a rua. E aí com essa modificação que a gente fez, com melhorias na drenagem,
com o embutimento de toda a rede, não só de telecoms que a gente faz, que é aquela parte mais de internet e telefonia, ali a gente fez o embutimento da rede elétrica, que é mais traumático, mais caro, que aí você faz a supressão dos postes. Então ali a gente deixou, eu brinco que é o sonho de consumo. É uma via onde toda a fiação deixa de ser aérea e passa a ser enterrada, né? Então você tem zero poluição visual com relação a isso. Ali a gente também colocou aqueles postes no estilo colonial, que são os postes republicanos, né, que eu acho que eles trazem todo um charme para a rua. Aí após a drenagem concluída, a gente colocou aqueles paralelos retificados, calçadas em mosaico português. Ficou lindíssima, tanto que no dia que o prefeito foi comigo lá para que a gente pudesse mostrar como é que estava a rua à noite, como é que ia se dar a entrega dela, porque ela ainda não foi inaugurada de fato. O prefeito quer inaugurar numa ocasião especial junto da comunidade portuguesa, né? Vai ter a instalação de um busto lá, enfim. Mas quando ele foi comigo para verificar, quero ver como é que está a iluminação à noite. E a gente, até relatar aqui uma curiosidade, né? No dia estava chovendo. E aí quando a gente chegou, esperando parar de chover, e aí ficou uma chuvinha bem fininha, o prefeito, não, vamos na chuva, meu Fabrício. Aí você pegou aquele reflexo daquela iluminação amarela colonial, ficou a coisa mais linda. E na hora, mó barato, passaram 2 motos, mais um carro, o pessoal falou, aqui vai poder tirar foto? Falou, não, lógico, é uma rua não é cenográfica, é uma rua, né? A pessoa pode fazer foto de aniversário, fazer não sei o quê, porque já ficou um espaço tão gostoso, né? Isso nem tinha sido entregue na questão de mobiliário urbano, que é diferenciado lá, mas é se transformar um ponto que outra hora estava degradado em um local que virou até ponto para fotografia de casamento, de aniversário de 15 anos, enfim. E a gente fica muito feliz em ver que se revitalizou um ponto que era assim, que as próprias famílias que moravam lá falavam, pô, aqui não vai ter jeito. E o que o prefeito fez foi tornar aquele espaço um espaço turístico, né? Um ponto turístico muito bacana. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Aqui você tem acesso a uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o Laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para o Transmontano. A conquista do seu sonho começa aqui. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 588, em Santos. Telefone 13 33 94 19 59. Colégio Lamec. Há 130 anos, o Centro Cultural Português de Santos preserva com orgulho a chama viva da cultura lusa em terras brasileiras. Uma joia rara que atravessa gerações, mantendo viva a memória e as tradições de um povo que fez história. Cada conquista, cada evento e cada gesto contam parte dessa linda trajetória de dedicação à arte e à cultura. O Portal TV Portuguesa, canal de comunicação vinculado à instituição, parabeniza o Centro Cultural Português de Santos por seus 130 anos de história, emoção e legado eterno. Uma homenagem Portal TV Portuguesa. Festa Tropical é no Centro Cultural Português de Santos. No próximo dia 28 de fevereiro, às 8 da noite, coloque sua roupa branca ou trajes coloridos e venha participar deste grande evento. Convites pelo telefone 3219-3079. O Portal TV Portuguesa e o Centro Cultural Português de Santos esperam a vossa presença. O Portal TV Portuguesa chegou a proibir. Assista pela SAT TV, canal 8.5 e fique por dentro de tudo. Cultura, tradição e informações da nossa comunidade. Portal TV Portuguesa, preservando a cultura. E, claro, não sei se eu já tenho essa informação, há por acaso algum estudo assim sobre os nomes para que possam eventualmente ser homenageados lá nas ruas? Não sei se já está sendo feito aí assim. Vocês da comunidade que vão levar para o prefeito Rogério Santos. Certeza, já vou indicar aí para a comunidade. Pode deixar claro isso. Tá. Secretário, quando o trabalho da Secretaria envolve alguma necessidade de comunicação com
concessionárias, por exemplo, de coleta de lixo, concessionárias, não empresas, né, de iniciativa privada, coleta de lixo, água, energia elétrica. Como é feito esse trabalho entre a CEINFRA com essas empresas? Então, a prefeitura, ela tem a Comissão Municipal de Serviços Públicos, né? A gente chama de CONSERP. Já existe há mais de 50 anos. E a CONSERP, geralmente quem preside é o próprio secretário de Infraestrutura. O que acontece? A CONSERP, ela trata de todo qualquer tipo de intervenção que possa ser feita no viário público por essas concessionárias ou permissionárias. Então, por exemplo, fala que a CPFL, que é a concessionária de energia ou distribuidora, né? Aí você tem a Sabesp, você tem a Comgás, você tem as Telecoms, né? Enfim, tudo que passar, que for infraestrutura, que precisar passar por alguma via nossa, a gente precisa validar isso nas nossas reuniões que acontecem às últimas quintas-feiras de cada mês. Então a gente chama, as concessionárias têm que obrigatoriamente, né, levar lá um representante. Então a gente vai ter lá, por exemplo, tem um de uma operadora, o outro da Sabesp, tem de todas as operadoras quase, né, de telecom. Né, o pessoal da CPFL, da Comgás está sempre presente. A CET sempre está presente nessa reunião, isso é muito importante. E também algumas regionais, né, os prefeitos regionais, os seus prepostos, os coordenadores se fazem presentes. Aí lá a gente delibera. Por exemplo, a Sabesp vai precisar fazer uma grande intervenção na costa, de trecho tal a trecho tal. A gente vai querer saber qual que é a planta, qual que é o impacto, qual a estimativa de tempo, tudo. E a gente leva isso para dentro da CEINFRA, faz uma análise com os nossos técnicos, vê se o que eles estão apresentando é viável. Né? Depois que a gente acerta tudo, a gente chama a CEPREF, que é quem dá o start com base no nosso, vou te falar assim, no nosso ateste. A CEPREF libera, que é quem libera, né? Para que as concessionárias possam dar início a essa melhoria, essa manutenção. Então tudo passa pela CONSERP, lá que é decidido se vai fazer uma obra ou não, como vai fazer. E é interessante isso, porque, por exemplo, a obra da Ana Costa que a gente teve no trecho entre a Goiás e a Francisco Glicério era uma obra muito traumática. Ali é uma continuidade daquela rede de esgoto centenária que vai para Goiás. Né? Vocês lembram que teve um problema na Goiás, que cedeu parte do solo, o motociclista até se machucou feio. Né? Então, assim, qual que era o nosso medo? Ali a gente já tem agora um novo mercado, né? Naquele ponto, muito mais caminhão, carregando e descarregando. A gente falou, está na mesma situação, a Sabesp queria fazer manutenção, só que inicialmente eles queriam fazer, a gente chama de vala a céu aberto, rasgar tudo e trocar aquela tubulação. Só que é algo mais traumático. Imagina você pegar uma das principais vias arteriais da cidade, que é a Ana Costa, e falar, olha, você vai ter que fechar a via e deixar uma faixa de rolamento da via inteira. Acabou, o trânsito vai sair lá na entrada da cidade. Né? E na praia também, no mesmo sentido. Você acaba trazendo um grande prejuízo. E aí, depois de inúmeras reuniões, algo que era traumático, que ia ser em torno de um ano, a gente conseguiu fazer com que eles fizessem um outro método, que chama de MND, método não destrutivo, que é encapsular. Se tem lá a rede antiga, você encapsula por dentro uma rede nova, ou seja, se abre só um poço aqui, um poço lá, e você faz uma coisa menos invasiva na via, e aí se reduziu, quando você faz isso e o estrago é menor, se libera 2 faixas de rolamento, você só ocupa praticamente uma, e o tempo muito menor. Então a gente conseguiu até, na época, eu conversei com a Sabesp e agradeci, porque eu falei, olha, para nós, enquanto prefeitura, é um grande impacto, eu preciso que vocês façam dessa forma, desse jeito e tal, e eu até dei os parabéns porque eles conseguiram concluir até 10 dias antes do prazo, ou seja, 4 meses de obra, uma obra que inicialmente estava prevista para um ano com um transtorno muito maior. Então tudo isso é discutido com a prefeitura, é discutido com os técnicos da CEINFRA, porque a gente sempre quer o quê? Obra já traz transtorno. Então vamos ver o que a gente pode fazer para mitigar isso, para que o prejuízo no durante não seja tão extenso como de fato acaba sendo se não houver planejamento. Certo. E falando, secretário, justamente no plano viário, no sistema viário da cidade, né? Como é esse diálogo com a CET? Né? Porque, claro, quando vocês vão fazer uma intervenção, impacta no trânsito. Né? Como é esse diálogo com este órgão? É muito bom. A gente tem ali uma grande parceria. A maioria absoluta das obras ela é discutida diretamente com a CET, porque a CET que faz esse plano de desvios no viário, né? É ela que vai determinar, olha, pode começar nessa data, porque às vezes a empresa fala, para mim é importante, eu tenho um contrato, eu preciso começar
sei lá, vou dar um exemplo, tá? Na sexta-feira, 18 horas, é impossível. Você fala, esquece, vai pegar o horário de pico. Então, assim, ela vai falar qual tipo de sinalização que vai ter que colocar, tipo de placa, onde vai estar, né? Quando você começa, os horários que você pode trabalhar, né? Então, ela acaba alinhando isso e também é ela que faz todos os projetos de sinalização. Então, vamos supor que é uma obra da Sabesp ou é uma obra nossa mesmo, né? Prefeitura, é ela quem faz esse plano, né, esse projeto de sinalização, seja de solo ou não, e aí a empresa vai ter que realizar exatamente de acordo com o que a CT está colocando. Olha, as faixas vão ser nesse local, serão desse tipo, aqui você vai ter uma sinalização vertical, onde é uma placa tal, aqui você vai ter que colocar um semáforo. Então, ela dá todo um projeto onde tanto a Sabesp, se tiver uma intervenção dela, vai ter que realizar, quanto as obras e as contratadas pela CEINFRA, por exemplo, vão precisar também se atentar aos detalhes e às solicitações da CT, mas é tudo muito tranquilo. Certo. Secretário, nós estamos numa época, né, de muita chuva, né, e há preocupação, né, com as enchentes, com deslizamentos, principalmente na área dos morros, né? Como é o trabalho efetuado da CEINFRA juntamente com a Defesa Civil? A Defesa Civil ela faz esses mapeamentos constantes, né, das encostas, é algo corriqueiro para eles. E constantemente eles vão laudando onde eles acham que é mais problemático e vão nos encaminhando. Quando eles entendem que alguma coisa tem risco iminente, aí a gente já tem que efetuar aí digamos assim, uma licitação de maneira emergencial para poder conter aquela questão, já que a gente está falando de risco de morte, né? Então, ela vai passando todos os problemas, eles vão colocando para nós por nível, né, de risco. E aí, com base nisso, a gente vê o que é nível, um nível, por exemplo, vou falar nível 5, olha, pode entrar num planejamento, a gente tem 4, aqui 5, nível 5. Entra no planejamento, soma-se tudo aqui, faz um projeto único, licita e está tudo bem. Agora não, tem essa aqui que é nível prioridade 0. Então essa já vai entrar como emergencial, porque a gente tem que fazer para ontem, aí o prefeito já sabe, tem que dar um jeito, ele arruma dinheiro, o Rogério, né, falou em risco, ele já corre para não preservar vidas, que é o nosso principal objetivo. E a gente, até é bom falar, a gente não tem tido, nos últimos anos, graças a Deus, mais nenhum problema com relação a desabamento de encostas, né? A prefeitura tem feito diversas intervenções. Ano passado a gente fez muitas lá no Monte Serra. Agora, atualmente, a gente está trabalhando ali numa encosta de cerca de... Ali deve dar mais ou menos uns 40 metros de extensão. E a gente, às vezes, você fala, pô, mas é uma encosta, é uma obra rápida, pô, por que não priorizou outra coisa? E a gente fala do risco sempre de vida. Então, assim, quando acaba cedendo, por exemplo, essa que a gente está fazendo aqui no Morro do Fontana, ela leva parte do viário e praticamente todas as casas estão ali, né? Então, assim, é uma coisa absurda. O risco, né? A vida está sempre em primeiro lugar. Então, o prefeito ele prioriza. Entre tantas obras, né? Como eu te falei, o recurso é finito e gestão é isso, é fazer a escolha, ele prioriza sempre a questão de segurança. Então, a gente foca nessas obras de encostas, a gente já está finalizando essa agora, que é uma importante no Morro do Fontana, né? A gente vai fazer agora outras contenções, a gente está licitando já, tem um pacote ali de quase 8 milhões com recursos do PAC, do governo federal, onde a gente vai poder fazer mais algumas no Morro do Fontana, no Morro de São Bento, e mais uma que é num dos cantinhos lá do Monte Serra, ou seja, tudo mapeado pela Defesa Civil e a gente no radar, assim, entrou recurso, faz. Sim, e secretário, claro, o senhor já enumerou algumas obras, né? Algumas realizações que o senhor fez à frente da secretaria, né? E são duas perguntas em uma, na verdade. Quais que o senhor está à frente há cerca de um pouco mais de um ano à frente da secretaria? Quais as obras, principais realizações que o senhor destaca? E aí, para este ano, quais que a secretaria entende que são, claro, todas são prioritárias, mas as que estão ali na frente para serem realizadas? Como eu te falei, é a primeira vez que eu estou no Executivo, né? Esse meu primeiro ano foi um ano de muito aprendizado. Eu passei por algumas obras que eu acho que vão me marcar para sempre. Uma delas é o Parque Palafitas, que ele é um conceito assim, muito diferenciado. É um projeto feito pelo escritório do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, né? A gente até esteve lá em Curitiba
Ele é conceituado mundialmente. É um projeto que ele virou não só o xodó do prefeito Rogério, mas como do governador Tarcísio de Freitas também, uma área cedida pelo governo federal, um recurso aportado pelo governo estadual e uma contrapartida municipal, ou seja, todos os entes, né, estão participando, né, de algo ímpar, né, um projeto piloto que com certeza vai ser replicado por ser diferenciado, está sendo noticiado em diversos países, né, teve a TV francesa há pouco tempo mostrando isso. Então, assim, é um sistema onde você, em vez de, como a gente faz habitualmente em todas as cidades, você tira a pessoa da favela, né? Você tira ela ali do mangue, né? Pega a palafita, tira, desmonta e aí você coloca ela numa habitação. Ali não. Ali a gente, com todas as licenças, com suporte e apoio do Ministério Público, a gente pega uma área de mangue que já estava degradada, né? E a gente implementa um sistema de palafitas sustentáveis, que a gente fala, mas que dão dignidade para as pessoas, né? Ela tem ali, se você olhar, ela aparenta uma casa de alvenaria. A gente pode utilizar várias metodologias, mas nessa, em específico, são casas em wood frame, são casas pré-fabricadas e montadas muito rapidamente. Tem todos os testes lá, são, né, antipropagação de chama. Se olhando, você acha que é de alvenaria, mas não são. Então, você consegue fazer com que essas famílias que moravam numa condição totalmente lamentável possam manter o seu pertencimento, as suas raízes onde elas moram, só que com dignidade agora. Então, você não está tirando ela de onde ela mora, de onde ela foi nascida e criada, você está dando condição de urbanizar aquela região e trazer para ela o conforto e a dignidade que ela merece. Então, para mim, esse é o carro-chefe. Eu participei desde o cravamento das primeiras estacas até agora a entrega que vai se dar 100% no mês de março agora. Então, é uma grande felicidade. Eu estava há pouco tempo com o prefeito Rogério e com o governador Tarcísio e ambos estavam muito felizes, porque assim, quando a gente vê o que a gente está entregando, a qualidade do que a gente está entregando, realmente é de encher o coração e falar assim, caramba, é isso que essa galera merece. Então essa foi maravilhosa. Uma outra situação que mexeu muito comigo, foi bem desgastante, mas foi bem positivo, foi o Natal, né? Porque o Natal ele é de responsabilidade da minha secretaria e a gente tem essa equipe maravilhosa, né, de engenheiros e arquitetos que acabam somando forças em algo tão subjetivo, né? O Natal, às vezes a pessoa fala, pô, você contrata uma empresa, ela faz. Não, tudo é criado do zero, né? Tudo é conversado com o prefeito, como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí a gente chega num conceito, muitas vezes a gente pega um artista da cidade, como tem sido com o Maurelmar, que é um cara maravilhoso, e aí ele fala, olha, acho que é legal usar esses tipos de boneco, fazer a vila dessa forma e tal. Então, é feito a várias mãos. Mas na hora que a gente vê começar aquele trabalho para que a licitação dê certo, né? A gente fica tão apreensivo para que tudo seja montado em tempo hábil, né? E esse ano a gente conseguiu mudar, assim, de maneira contrastante, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz porque quando acabou tudo, o prefeito me chamou e falou, olha, Fabrício, em seu nome, parabenizo a toda a secretaria, porque foi um Natal que saiu em tudo que é telejornal, né? A Record, TV Portuguesa falou, todas as grandes redes falaram, as redes sociais mostraram, as pessoas faziam selfie naquela vila de Natal da praia, então assim, foi um negócio encantador e para mim foi muito bacana porque eu queria algo que marcasse, então que marcasse as crianças, que marcasse os turistas, que principalmente pudesse fomentar o comércio. Então eu tenho certeza que perto desses pontos, seja no simulador que tinha ali no nosso emissário submarino, ou seja na nossa vila de Natal, ou na nossa baleia ali no aquário onde tinha um trenzinho, os ambulantes estavam vendendo muito, os comércios no entorno vendendo muito, as crianças muito felizes. E o Natal é isso, né? Essa energia, essa alegria. Então, eu fiquei muito lisonjeado. Secretário, muito obrigado pela sua presença e por explicar um pouco para a nossa audiência sobre o trabalho que é realizado. Obrigado, secretário. Obrigado, a gente vai seguir trabalhando e sempre à disposição de vocês, à disposição dessa comunidade tão maravilhosa. É isso. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, viu? É isso aí. É isso. Até a próxima. É isso, querida audiência. Essa foi mais uma edição do programa Portugal é Só Gente. Assista este programa e todos os outros pelo nosso site www.portaltvportuguesa.com.br e acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Contamos com a vossa audiência. Um grande abraço. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias.
Transmontano Saúde.